nome da nossa série desse mês. Uma série que nós estamos desenvolvendo, estamos chegando ao final, já domingo que vem é a última mensagem dessa série. Uma série que nós estamos realizando para despertar em nós uma fé madura, uma fé que tem por base não as sensações, não o achismo, mas a palavra de Deus, uma fé muito bem fundamentada na palavra de Deus. Para falar de cristianismo fora da caixa, nós já falamos sobre bênçãos aqui e verificamos pela palavra de Deus que a grande bênção que qualquer ser humano pode ter é ser filho de Deus, é receber a salvação em Jesus Cristo. Já falamos sobre maldições, que maldição em crente não pega, porque Jesus levou sobre si no madeiro todas as nossas maldições. A maldição do pecado que causa em nós, Jesus levou na cruz, de forma que não somos amaldiçoados, somos abençoados por Jesus. E na semana passada nós falamos um pouco sobre envolvimento financeiro no reino de Deus, e nós demonstramos que o envolvimento financeiro não tem nada a ver com obrigação. Eu disse que aqui na comunidade Aliança ninguém recebe um carnê de uma dívida contraída. O nosso envolvimento financeiro tem a ver com compromisso de amor com Deus e de fidelidade, de querer participar com aquilo que Ele está fazendo no mundo. E hoje, dando um pouquinho de sequência, nesta série que nós estamos realizando, eu queria trabalhar um pouco com vocês essa ideia aqui. Aqui se planta, aqui se colhe, que é uma ideia que visa dizer que tudo que você faz na vida tem uma consequência. Esse pensamento de que você é o responsável pelo futuro da sua vida, por aquilo que você planta, geralmente traz algumas ideias básicas que tentam ocupar nossa mente. Basicamente, essa ideia, por trás dessa ideia, tem o seguinte conceito: se você for bom, se você fizer coisas boas, se você plantar o bem, você vai colher o bem. Mas se você for ruim, se você for traste ruim, se você só faz coisa ruim, se você só planta o mal, você só vai colher o mal. É o que tem para colher. Seja de uma forma ou de outra. Seja de uma forma ou de outra. Por conta desse pensamento, você é o grande responsável pelo seu futuro. É você que determina o seu destino. E se você está sofrendo é porque alguma coisa mal, alguma coisa errada você está fazendo. E aí então, por conta dessas duas ideias, dos bonzinhos e dos malzinhos, e se você está sofrendo é porque tem alguma coisa errada na sua vida, é que surgem pensamentos como esse aqui, por exemplo. Você já viu essa expressão aqui, ó? Deus está pesando a mão? Se você entra no barco que não era para você entrar, ó Deus lá, pesando a mão sobre sua vida. Se você não está fazendo algo que você deveria fazer, Deus vai pesar a mão sobre sua vida. Ou o contrário, se você está fazendo o que não deveria fazer, em algum momento Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. É por conta dessas ideias que surgem conceitos como esse aqui, por exemplo. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Deus faz as suas investidas amorosas na vida do ser humano. Mas o ser humano não quer atender o convite gracioso, então em algum momento Deus vai arquitetar uma tragédia na vida do indivíduo, porque aí sim, aí pela dor, ele vai se dar conta da existência de um Deus que o ama. Eu não sei se você percebe o que está por trás disso, porque é muito sutil. O que está por trás disso aqui é a ideia de um Deus punitivo, de um Deus que gosta dos bonzinhos, mas massacra os ruinzinhos. Por trás desse conceito está a ideia de um Deus carrasco, um Deus que está espreita com uma arma só esperando você errar para dar o tiro de misericórdia. Esse conceito de um Deus punitivo, ele é totalmente contrário ao que a Bíblia diz, ele vai completamente ao inverso do Evangelho. Porque olha só o que a palavra de Deus nos fala sobre castigo de Deus. Um texto que se refere a Jesus Cristo em Isaías, capítulo 53, versículos de 4 a 6, depois do versículo 10, diz o seguinte: certamente, falando sobre Jesus, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si Jesus levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigados por Deus,
por ele atingido e afligido. Mas ele, Jesus, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, sobre Jesus, e por conta das feridas de Jesus, nós somos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Contudo, preste atenção nesse texto, contudo, foi da vontade de Deus esmagá-lo e fazer Jesus sofrer. Todo sofrimento da vida humana causada pelo pecado, Jesus morreu por esses pecados. Na cruz, Jesus leva todo o sofrimento por conta do pecado. Na cruz, Jesus, por conta do sofrimento de Jesus, ele nos pode proporcionar paz com Deus. Na cruz, Jesus sofre, ele sofre por conta dos pecados que cometemos, para que pudéssemos ter esperança e expectativa de vida eterna. Deus pesa a mão? Claro que pesa. Pesou em Jesus, para que a gente pudesse ter vida eterna. Será de fato que Deus atrai alguém pela dor? Atrai. Nos atraiu a todos nós pela dor de Jesus na cruz. Por aquilo que Jesus sofreu na cruz, nós somos atraídos. De forma que essa ideia de Deus está pesando a mão sobre mim, ou quem não vem pelo amor, vem pela dor, é completamente contrário ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso para não mencionar, para não dizer que é até mesmo um raciocínio lógico, porque se Deus ajuda os bonzinhos, mas castiga os ruinzinhos, como é que a gente explica o sofrimento nas nossas vidas? Como é que a gente explica quando a gente está fazendo tudo certo e está dando tudo errado? Pessoas que acreditam em um Deus punitivo que abençoa os bonzinhos, elas entram em crise, porque elas pensam: eu sou bonzinho, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? E outras pessoas que frequentam congregações cristãs evangélicas, na tentativa de ajudar, dizem assim: não, mas você pode ficar tranquilo, você está sofrendo, mas não vem sofrimento sobre sua vida que você não possa suportar. Você já ouviu isso alguma vez na sua vida? Olha, você está sofrendo, mas é um sofrimento que você pode suportar, porque Deus não mandaria um sofrimento que você não pode suportar. Você acredita nisso? Que não existe sofrimento que você não possa suportar? Fatalmente, quem desenvolveu essa ideia, e até fala, não, porque na Bíblia fala, né, que Deus não nos dá um sofrimento que não podemos suportar. Tal na Bíblia. Se existem sofrimentos que nós podemos suportar com nossas próprias forças, esqueceram de avisar isso o apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 1,8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. E os sofrimentos foram tantos que o apóstolo Paulo fala que isso foi ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Existem sofrimentos nas nossas vidas que estão muito além da nossa capacidade de suportar. E você dizer para uma pessoa: olha, não, você está sofrendo, mas não existe sofrimento que você não possa suportar. É uma crueldade sem tamanho. É uma crueldade sem tamanho com quem sofre. Você dizer assim: ó, se você está sofrendo é porque Deus está pesando a mão sobre a sua vida, ou porque se você não está vindo pelo amor, é porque Deus está querendo te atrair pela dor na sua vida. É uma crueldade sem tamanho. Nós temos ouvido falar dos desastres que têm acontecido nas cidades de Minas Gerais. E é estranho para mim demais ouvir as pessoas dizerem: não, Deus está pesando a mão sobre o Brasil. Será que não tinha nenhum bonzinho nessas cidades? Só tinha ruins. Não, Deus está fazendo isso porque pela dor as pessoas chegarão a Deus. A única dor que Deus usa para atrair pessoas é a dor de Jesus Cristo na cruz, que nos atrai, porque Ele sofre no nosso lugar.
Mas aí a gente vai ter uma dificuldade diante disso, porque a gente vai tentar conversar hoje sobre o que teólogos estão tentando conversar há mais de 1000 anos. A gente vai tentar falar sobre o sofrimento humano. E eu quero trazer uma perspectiva para vocês de que sim, é possível que nós venhamos a sofrer por decisões pecaminosas da nossa vida. Claro, escolhas erradas nos levarão a sofrimento. Mas eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo que é possível que você esteja sofrendo hoje, não por um castigo de Deus, não por uma punição de Deus, mas por uma circunstância da vida. E aí, ao termo da mensagem, eu quero te falar como é que a gente pode sobreviver aos sofrimentos humanos. E para esse desafio, eu preciso que vocês, se assim quiserem, tenham como ponto de partida para a fé de vocês uma simples e pequena afirmação. Diante dos sofrimentos humanos, não podemos nunca nos esquecer de que Deus é bom. Porque quando sofremos sem justa causa, quando sofremos por uma coisa que não fizemos, a primeira coisa que nós temos a tendência de questionar é justamente o amor de Deus. Não, mas peraí, se eu estou fazendo tudo certo e estou sofrendo, por que estou sofrendo? Que amor é esse? Ou que bondade é essa? Deus é bom, apesar dos nossos sofrimentos. E tem um personagem bíblico muito conhecido, talvez depois de Jesus, aquele que mais sabe nos falar sobre sofrimento. E eu quero ver a história dele junto com você nessa noite, no livro de Jó, lá no meio da Bíblia. Jó capítulo 1, versículos de 1 a 12. Deus é bom, apesar dos sofrimentos da nossa vida. Mas como podemos compreender a bondade de Deus em meio aos nossos sofrimentos? Vamos ver o que Jó nos fala? Jó capítulo 1, versículos de 1 a 12. Assim nos diz a palavra de Deus nessa noite. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Ele era o homem mais rico do Oriente, nos fala a Bíblia. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. E terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, porque ele pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Só que em certo dia, Jó estava vivendo a sua vida tudo bem, mas certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, nessa excursão que você fez na terra, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E aí então Satanás lança um questionamento para Deus. Satanás pergunta, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. A Bíblia vai nos falar que houve um momento na história que existia um homem chamado Jó. E a Bíblia nos dá alguns detalhes da vida desse homem.
A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, que era o homem mais rico do Oriente. E este testemunho aqui não é apenas as pessoas que davam sobre Jó. O próprio Deus dizia a mesma coisa que Jó. Já pensou? Deus agora, lá dos céus, fazer um anúncio: olha, tem uma pessoa aqui em nosso meio que é íntegro, reto, justo, me teme, se desvia do mal. Tem alguém aqui com essas qualificações nessa noite? Imagina que é o próprio Deus dando testemunho a uma pessoa assim. Este era Jó, um homem que tinha integridade, um homem que amava a Deus, um homem que vivia e tinha uma boa reputação no meio da sociedade. Só que aí chegou um dia na vida de Jó que aconteceu algo muito, muito interessante. Diz o texto que nós lemos, teve um dia que Jó fala para Deus: mas Deus, o Jó, ele é íntegro, ele é reto ou justo, ele te teme, ele se desvia do mal, mas será, Deus, que Jó não tem motivo para isso? Como assim? Não, porque um homem que tem saúde no corpo, que tem uma família estabelecida, um homem milionário, ele tem todos os motivos do mundo para te temer, Deus. Aí fica fácil, aí qualquer um te teme. Nesse momento da história, Satanás lança um desafio para Deus, que eu não sei se esse desafio não se repete outras vezes na história. Pensamento meu, achismo meu. Porque Satanás coloca para Deus a seguinte questão: Deus, as pessoas só se interessam pelo Senhor por aquilo que o Senhor dá. E Deus fala para Satanás: você está enganado. Tem um homem lá na terra chamado Jó, ele não é assim. Pode ser que exista outro, mas ele não. E Satanás insiste com Deus: Deus, se você tirar tudo que o Senhor deu para essa pessoa, ela vai te amaldiçoar, ela vai te abandonar. Eu fico pensando, se esse mesmo desafio fosse lançado para nós nessa noite, quantos de nós continuaremos amando a Deus, temendo a Deus, nos desviando do mal? Tenta imaginar como seria a sua vida se nessa noite você perdesse todas as suas posses, seus patrimônios. Tenta imaginar como seria a sua vida se seu corpo fosse tomado por uma doença incurável. Tenta imaginar o que deve ser pegar na alça do caixão do filho. Para alguns de nós isso é inimaginável, mas é a realidade de muitas e muitas vidas. E se você conseguir imaginar essa cena, você passou perto de sentir, de entender o que Jó passou. Jó, em um único dia, ele perde tudo que ele tem. E pouco tempo depois, Satanás ainda toca no corpo dele com a permissão de Deus e ele fica doente. E aí a esposa de Jó, em Jó capítulo 2, versículo 9, fala assim: você ainda continua temendo Deus? Porque você não amaldiçoou, depois vai morrer. Porque para a esposa de Jó, só valia temer a Deus, amar a Deus, respeitar a Deus, enquanto Deus está dando alguma coisa. Enquanto existe benefício nessa relação. Mas na hora que acabou os benefícios, para que continuar se relacionando com Deus? Depois chegam 3 amigos de Jó que fazem um inquérito com ele e falam: peraí, Jó, você fez alguma coisa de errado. Porque nada não acontece na vida de alguém que aconteceu com você se não existia uma coisa errada. Será que não existe uma terceira perspectiva? Será que o sofrimento humano só se explica dessa forma? Ou eu fiz alguma coisa errada e por isso estou sofrendo, ou Deus está me punindo? Tem uma terceira perspectiva que eu quero apresentar para vocês. Fiz meu devocional em Jó alguns meses atrás, e esse livro, sempre que eu me deparo, Deus tem algo especial na minha leitura deste livro. Quando eu li o livro de Jó, e se você está passando pelo sofrimento, este é um ótimo livro para você ler. 2 coisas incendeiam o meu coração e renovam a minha fé. Quando a gente lê o livro de Jó, nós chegamos a essa conclusão de que Deus é soberano. Olha aqui de Jó:
Jó fala assim, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rasgou a cabeça, então prostrou-se ao chão em adoração, e ele disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. E mesmo apesar de todas as tragédias da vida, em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Quando eu leio a história de Jó e eu começo a olhar a minha vida e os meus sofrimentos, eu sou desafiado a pensar de que Deus é soberano, de que Deus, apesar das tragédias e sofrimento da minha vida, Deus ainda está no controle de toda a situação, e por uma única palavra dele, toda a situação pode se reverter, porque Ele é soberano, Ele pode todas as coisas. Até agora Deus nunca conheceu alguém que impedisse Ele de fazer aquilo que Ele quer fazer. Ele é poderoso, Ele é soberano, e Ele vai muito além do que aquilo que pedimos ou pensamos. Na mão do Senhor está todo o poder. E quando eu tenho essa convicção da soberania de Deus, nesse exato momento, eu tenho essa convicção de que nada pode matar minha esperança, nada pode matar minha fé, nem mesmo o sofrimento é forte o suficiente para matar minha esperança, porque eu creio num Deus soberano, eu creio num Deus que tem planos, propósitos, que pode fazer todas as coisas. E durante todo o livro de Jó, em meio ao sofrimento, Jó vai vivenciando essa experiência de que Deus é soberano, de que Deus, existe uma esperança de que Deus possa fazer alguma coisa. Jó sabia que o que ele estava passando não era por conta de pecado. Jó nem sabia deste diálogo entre Deus e Satanás. Jó nem sabia o que estava acontecendo num plano superior. Jó só conseguia enxergar a sua realidade, sofrível, terrível, mas ele sabia que Deus não tinha culpa disso, e que isso não era motivo suficiente para se desviar da sua fé. E talvez por ter perseverado em meio ao sofrimento, Jó consegue superar ele. No final do livro de Jó, nós encontramos essa declaração de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor, depois de todo o sofrimento, Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Olha aí mais uma vez a declaração da fé na soberania de Deus. Deus, eu estou sofrendo, eu perdi tudo, mas eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus, eu sei, saber é questão de consciência, de convicção. Deus, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, que nenhum dos teus bons planos podem ser frustrados. Tu me perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Deus, é certo que eu falei das coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei, vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. E um versículo lindo para destacar nossas Bíblias. Jó fala para Deus: Deus, os meus ouvidos já tinham ouvido a falar a respeito. Eu frequentava a igreja, Deus, e eu ouvia falar alguma coisa do Senhor. Mas agora, Deus, agora são meus olhos que estão te enxergando. Agora eu te conheço de contigo andar. Sabe o que é mais impressionante nessa frase de Jó? Deus, eu te conheço de contigo andar. É que ele está dizendo isso aqui com o corpo cheio de enfermidade, depois de ter sepultado 10 filhos e sem nenhuma condição financeira. Essa frase ele não diz depois que Deus restitui todas as coisas para ele, porque no final do livro Deus cura Jó, Deus faz com que novamente ele alcance riqueza, ele tem filhos, mas essa frase ele diz antes. Ele não diz para Deus: Deus, eu estou te conhecendo, depois que Deus o abençoa com bênçãos materiais. Ele diz: Deus, o sofrimento, a dor na minha vida me levou a te conhecer. O que nos levaria a concluir a mensagem desta noite, nos questionando sobre os sofrimentos que nós passamos na vida.
Sinceramente, eu não sei para quantos que eu prego nesta noite. Eu não sei quantos de nós se encontram em algum sofrimento. Quando eu preparei essa mensagem, eu decidi pregar para mim. Porque eu não quero uma fé rasa, superficial, porque do primeiro sofrimento eu esmoreço. Eu quero uma fé profunda, que seja capaz de resistir aos maiores dilemas da vida. Eu quero uma fé tão profunda que eu possa me conformar de nem mesmo ter respostas para os meus dilemas, para os meus sofrimentos, para as tragédias da minha vida, para a minha dor. Porque talvez alguns sofrimentos não se explicam, eles simplesmente acontecem em nossas vidas. O problema é quando a gente não consegue compreender e entender essa soberania de Deus e a gente acaba se perdendo na vida. Esse foi o questionamento do pastor Ricardo Agreste ao ver algumas pessoas sofrendo e se perdendo na vida. O pastor Ricardo Agreste, no seu livro Revisão de Vida, ele faz o seguinte questionamento: ao longo da vida, eu tenho observado um fenômeno que me deixa realmente assustado. Não poucas vezes, o pastor Ricardo Agreste fala, não poucas vezes eu reencontro amigos de juventude, pessoas que costumavam ser cheias de espontaneidade, alegria, entusiasmo para com a vida. No entanto, bem diferente da imagem gravada em minha memória, após muitos anos, deparo-me com elas, essas mesmas pessoas, que outrora foram alegres e felizes, agora elas são frias, visivelmente cheias de reservas e sem brilho no olhar. E o pastor Ricardo Agreste se questiona: o que aconteceu com elas? O que lhes roubou toda a espontaneidade, a alegria e vitalidade? O que fez com que ao longo da sua história, gradativamente, veja bem, não é uma coisa da noite para o dia, é gradativo, gradativamente essas pessoas tenham se tornado amargas ou embrutecidas? Você consegue ter uma resposta para essa pergunta do pastor Ricardo Agreste? Por que algumas pessoas em um momento da vida tão felizes e depois você encontra com essas pessoas, elas são tão tristes? Henry Nouwen, um outro autor, eu acho que ele nos dá uma boa perspectiva do porquê. Ele vai falar no seu livro Mosaicos do Presente. O pastor Henry Nouwen fala o seguinte: algumas pessoas tornam-se ásperas à medida que envelhecem, e outras envelhecem alegremente. Henry Nouwen, ele faz duas comparações, ele pega duas pessoas, ele percebe, uma está envelhecendo com alegria, e a outra está envelhecendo de maneira áspera. E ele diz, isso não significa que a vida daqueles que se tornam ásperos tenha sido mais dura do que a daqueles que se tornam alegres. Não significa que um sofreu mais ou um sofreu menos. Significa que foram feitas escolhas diferentes, escolhas interiores, escolhas no coração. Quando nós nos deparamos com sofrimento, nos resta duas opções: ou nós podemos amadurecer com o sofrimento, ou nós podemos amargar. Porque a única coisa que o mal pode nos fazer é nos transformar em pessoas malvadas e paralisar nossa vida. Esse é o único poder do mal: nos transformar em pessoas malvadas e paralisar nossas vidas. Mas quando a gente faz escolhas no coração, o mal não consegue ter poder sobre nossas vidas. A tragédia não consegue encontrar lugar nas nossas vidas. Nós podemos viver no meio da dor sem que a dor viva em nós. Vocês entendem a diferença? Pode estar tudo ruim, mas aqui dentro está ocupado por Deus, então a dor não encontra lugar, o sofrimento não encontra lugar. De maneira que, diante do sofrimento da vida, precisamos fazer escolhas no coração. Eu preciso escolher, não menosprezando o sofrimento, mas diante do sofrimento, eu preciso fazer uma escolha no coração: se eu vou amargar ou se eu vou amadurecer. Deus é tão generoso que Ele nos deu um exemplo na natureza para a gente tomar nossas decisões. Alguém aqui sabe o que é piruá?
Quem aqui sabe o que é piruá? Talvez todo mundo do interior deve saber. A pipoca é o milho estourado. É o milho que passa pelo fogo e floresce. Mas o piruá é o milho que resiste ao fogo e ao invés de florescer e de virar algo útil, prazeroso, ele endurece, ele enrijece. Rubem Alves vai dizer que todos nós somos milhos. E todos nós um dia passaremos pelo fogo da vida, pelas provações, pelas lutas, pelas dificuldades. Todos nós somos milhos e o fogo da vida, ele muda a nossa vida. Porque as tribulações podem nos levar a florescer e virar pessoas novas e envelhecermos felizes. Ou o fogo da vida, as tribulações da vida, o sofrimento da vida pode nos transformar em piruás. Pessoas que enrijecem, que endurecem, que amargam diante das lutas da vida. Queria encorajar que você nesta noite, apesar dos seus sofrimentos, não virasse um piruás. Deixa Deus transformar você em uma pipoca nessa noite. Deixa Deus te tirar do sofrimento, trabalhar na sua vida para que você floresça, seja transformado pelo poder do amor dele. Porque sim, o mal pode nos alcançar. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Os maus dias chegarão. Talvez você já passou por eles, talvez você está passando pelos maus dias, ou ainda vai passar, mas o fato é que todos passamos por maus dias. E nos maus dias precisamos decidir se vamos amargar ou amadurecer, se vamos virar pipoca ou piruá. Que Deus nos ajude a, no meio do sofrimento, conhecê-lo, passando pelo sofrimento, florescer e amadurecer para a honra e glória